Olá, povão, tudo bem? Estou aqui com a Samantha, que é mãe de um menino autista, hoje com 10 anos, e que vai compartilhar conosco aqui um pouco da experiência em termos de intervenção de um modo geral, né? Mas principalmente olhando aí para comportamento problema, comportamento desafiador, outros nomes, comportamento interferente aí. E muito obrigado, Samantha, por estar aqui, por aceitar conversar comigo. É um prazer a gente poder dialogar um pouco e falar um pouco dessa experiência. Prazer é meu. Fala um pouco, como é que foi a sua experiência, sua jornada, de um modo geral, com o seu filho em relação às intervenções? Apresenta um pouco a sua família aqui, esses desafios. Então, lá em casa somos em 3, eu, meu esposo e meu filho. E quando ele era pequenininho, a gente começou... Eu, primeiramente, comecei a notar, né, aquilo que toda família nota mais. Logo de primeira, atraso de fala. Aí, atraso de fala, alguns movimentos repetitivos. A parte motora estava ok, mas a fala pegava muito. E aí, um dia eu tava rolando as redes sociais e apareceu lá, autismo na infância. Falei, deixa eu ler sobre isso daqui, porque eu questionava muito pra pediatra dele, né? Tem alguma coisa estranha com meu filho? E ela falava, não, tá tudo normal, mãe, ele tem seu tempo. Mas será que ele não é surdo? Aí eu achava que ele era surdo, eu achava que ele não ouvia. Sempre questionava. Aí fui ler sobre o autismo e eu falei, nossa, mas parece que tá descrevendo meu filho aqui. E aí eu fui atrás de procurar, no convênio eu procurei psiquiatra, neuro, achei um psiquiatra, marquei consulta, levei e a gente começou a investigar. Depois de um ano veio o diagnóstico, mas antes disso a gente já começou a levar para as intervenções, né? Aí fono, terapia ocupacional, psicóloga, porque como tinha um atraso, né? Então a gente começou já a intervenção antes mesmo de fechar o diagnóstico, porque para já correr atrás dos atrasos, né? Daí com 3 anos, né, eu falei pro médico, olha, eu não tenho mais dúvidas, doutor. Para mim, eu tenho certeza que meu filho é autista. Pode fechar. Ele falou, então, para mim também, vamos fechar o diagnóstico. Daí veio o laudo mesmo, mas a gente já estava fazendo o tratamento já. Esse tratamento que todo mundo costuma prescrever no começo, né, o eclético. E essa questão específica do comportamento desafiador, como que foi o desenvolvimento disso e como é que vocês foram enfrentando? Então, o comportamento desafiador começou a aparecer mais quando ele foi para a escola. Porque aí começou... 4 anos? Não, na verdade ele já foi com 2. Quando a gente começou a desconfiar, o médico já falou, coloca na escola pra gente ver como que ele se comporta. O primeiro ano foi ok, porque ele era muito novinho, então a escola é mais lúdica nessa idade. Conforme ele foi subindo de ano na escola, os desafios foram aumentando. E aí começou o comportamento, bater a cabeça na parede. Até no começo a gente achava que era uma coisa sensorial, que ele mais batia a cabeça na parede, né? E depois que a gente começou a perceber que era fuga de demanda, que era para obter algumas coisas, para fazer o que ele queria na hora que ele queria. E aí que a gente começou a perceber que não era sensorial, era comportamental mesmo, né? Porque ele queria fugir de algumas coisas que não estavam legal para ele. Ele queria fazer o que ele queria, né? Ele não queria fazer o que tinha que ser feito na escola, né? Foi aí que começou os comportamentos, a partir do momento que ele teve que ir para a escola, que aí foi bem desafiador para ele. E à medida que vai crescendo, também vai ficando mais perigoso, a gente vai ficando mais preocupado, porque você fala assim, a criança é pequena, bateu alguém, tudo bem. Às vezes se bateu, assim, você não fica tão preocupado porque não é tão danoso. E à medida que o tempo vai passando... ele fica mais forte. Fica mais difícil pra gente lidar também. Às vezes você é pequenininho, você falou, segura... Você não consegue segurar, você não consegue. Imagina com 10 anos, aí daqui a pouco, na adolescência, vai ficar... E o meu filho é do meu tamanho, tem 10 anos, mas ele é do meu tamanho. É o bichão, né? Ele é grandão. Realmente vai ficando difícil. E como é que foi, assim... Num certo momento, você até estava falando, a gente estava conversando antes aqui, né? Que você vai tentando uma coisa, vai tentando outra e vai ficando meio cético. Como foi esse processo até encontrar o ISCA e o SBT? Então, eu sempre acompanhei, né? Tudo que tem de tratamento, sempre acompanhei as redes sociais. E eu estava já acompanhando o Felipe nas redes sociais. E daí, quando lançou a vaga do ISCA, eu falei, eu vou tentar. Eu vou tentar porque o tratamento convencional não estava surtindo efeito, né? Ele ficava... Até as profissionais que atendiam ele nem tinham experiência de manejo de comportamento. Elas não tinham. Então, quando acontecia alguma coisa, eu tinha que entrar na sala e ajudar na intervenção e tal. Daí eu falei, eu vou tentar. Eu não conhecia nada sobre o ISCA também, até porque é novidade mesmo, né? E aí eu escrevi meu filho e consegui e falei, vamos. Vambora. Vambora. E como foi, a partir do momento que começou a fazer o ISCA, como é que foi o processo de desenvolvimento do seu filho? Bom,
Assim, no começo demorou pra gente notar, né, alguma diferença, tal, mas do meio mais pro final era bem nítida a diferença. Eu até comecei a me comportar de maneira que os profissionais me falavam em casa com ele, e realmente funcionava mesmo. Se eu me comportasse da mesma maneira que os aplicadores estavam se comportando com ele, em situações em casa, funcionava também. Eu falei, nossa, mas parece que é muito legal. Se você fizer dessa maneira, realmente... Tem uma previsibilidade. Sim, era muito menor a chance de ter o comportamento desafiador. Muito menor. E esse tratamento dura quanto tempo? Porque varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, no caso do meu filho, foram mais ou menos 6 meses. Mais ou menos 6 meses. Mas eu acho que é bem variável isso. E quanto tempo ele fazia por semana? Todo dia, exceto de quinta-feira, mas os outros... Quanto tempo por dia? Terça, 2 horas. A início a gente começou com 1 hora, depois a gente aumentou para 2. Ficava 2 horas no tratamento. Eu queria que você falasse como é que foi essa relação com os profissionais no decorrer desse tempo. Foi muito legal, muito legal. Eu sempre senti segurança. Claro, no começo era novidade até para os profissionais, mas eu vi uma evolução tanto do meu filho quanto dos profissionais. Ao longo do período, da jornada, né, eu vi que eles também estavam mais seguros de aplicar o método, né, de aplicar a terapia com meu filho. No começo eles tinham mais insegurança, óbvio, era novidade para eles também, mas eu vi a evolução deles também, junto com o meu filho, então foi muito legal. Essas orientações que você falou, que você foi fazendo, como que era? Você se encontrava a cada quanto tempo? Como é que era essa dinâmica de você acompanhar também, para poder dar continuidade em casa? Olha, era toda semana. Sempre que eu precisava falar com o supervisor, ele estava disponível, a gente conversava. Toda semana a gente tinha um feedback, uma conversa para falar sobre o tratamento, como estava, qual ia ser a próxima etapa. Se eu tinha alguma dúvida, eu aproveitava para tirar. E os aplicadores também. Todo dia uma palavrinha rápida para, olha, que eu assistia também ao vivo, né? Então, você viu o que aconteceu? E a gente conversava já, às vezes, no mesmo dia, na mesma hora, sobre como foi aquela sessão. Mas eu acho que esse fato de você assistir, eu acho que dá uma segurança também, porque você sabe que as pessoas com condições mais complexas, por exemplo, com problemas de comportamento, acabam sendo eventualmente desumanizadas muitas vezes, tá? E existe maltratamento mesmo, né? Então a gente sempre fica assim, reticente. Meu filho, um caso similar. Então a gente sempre tinha essa preocupação. Então acho que isso dá uma segurança para você garantir que seu filho tá... Todo isso que é baseado nessa ideia de humanização, de dignificação da presença do indivíduo. Né? Foi isso que eu senti realmente. Até porque meu filho é uma criança que, se eu perguntasse como foi a terapia, ele não sabe me falar, entendeu? Então eu ali estava assistindo, estava podendo ver como que estava sendo feito e, né, fui aprendendo também, fui pegando várias coisas e podia, antes mesmo de terminar o tratamento, eu já ia fazendo algumas coisas com ele em casa, já ia tentando aplicar em casa também. Já fui entendendo a lógica, né? Sim, já fui pegando uma lógica e já fui fazendo em casa também, para já... No final das contas, é você que é a pessoa que... Sim, eu que fico com ele, até o meu marido também, já eu explicando para ele, vamos fazer assim, que assim dá certo, que assim diminui o risco de ter comportamento, e realmente diminuía mesmo. E você falou que seu marido no começo estava reticente, cético. Como é que foi essa transformação dele? Bom, tava assim... Ele realmente estava pensando... Não, e eu explicava mais ou menos como era o método, ele falava, mas isso vai funcionar desse jeito? É estranho, não sei... Vamos botar fé, ué. A gente não tem nada a perder, né? O que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de vida do nosso filho, se for uma coisa que é segura, não era nada nada desumano com ele, nada disso. Nossa, pelo contrário, era muito tranquilo, sabe? Aí ele, conforme o meu filho foi melhorando e foi ficando mais calmo, e crises mesmo, ele não teve mais depois do tratamento. Comportamento severo, ele não teve, reduziu, tá 0. Ele ainda tem comportamentos leves, mas muito leves mesmo. Agora você já sabe... Mas agora eu já sei como fazer para evitar que ele chegue no comportamento severo, entendeu? Então, e aí meu marido falou, nossa, realmente, ele tá muito mais calmo mesmo. A gente consegue sair mais com ele. É isso, e aí uma coisa interfere na outra, né? E tem uma coisa que a gente preza, né? Que a gente você busca, quando a gente pensa em intervenção, que é a felicidade. Então, como é que
como é que ele, você está falando de como você e o seu marido se sentiram, como que ele apresentou durante esse tempo? O que você achou que mudou nele? Se ele ficou mais feliz, se você sentiu a diferença de humor? Sim, com certeza. Até porque eu aprendi como deixar o meu filho de bom humor, mais feliz. E eu aprendi que quando ele tá assim, a chance de ter um comportamento desafiador é muito menor. Então, assim, era o que os terapeutas aplicavam, deixavam ele feliz, bem contente. E ele realmente gostava muito de vir pro tratamento. Gostava muito, ficava muito feliz, muito animado mesmo. E aí eu comecei a aplicar em casa também. Quando eu já sabia que estava perto do horário, vai ter que parar para fazer vai ter que parar de assistir um desenho para tomar banho, por exemplo. Então eu procurava deixar ele feliz, contente, para poder interromper o que ele gostava. E aí era muito mais suave, muito mais tranquilo, ele aceitava com muito mais facilidade. Que antigamente ter que interromper de assistir, de tirar a tela dele para tomar banho, ele até gosta de tomar banho, mas ele não queria ser interrompido, né? Aí interromper era um problema. Toda vez que tinha que interromper para fazer alguma coisa, para comer, para tomar banho, sei lá, para sair, para ir para a escola. Então a gente começou a utilizar isso e começou a deixar ele mais feliz. Então agora a gente sabe como deixar ele mais contente, mais feliz. E aí é muito mais suave a transição, quando ele precisa fazer uma transição de uma tarefa para outra, né? Muito mais tranquilo. Eu tô nesse momento, estava de manhã hoje lendo uns artigos sobre saúde mental dos pais e comportamento problema. Porque existe, a literatura diz que existe uma relação bilateral. Quanto pior está a criança, pior a gente fica. Quanto pior a gente fica, pior fica a criança. Então, você está descrevendo uma melhora. E eu, como pai também, que já passei muito por isso, eu, de modo geral, ficava muito mal. Assim, vendo, o sofrimento era muito grande. Então, agora a minha pergunta é sobre a sua saúde mental, a sua do seu marido, nessa transformação, dessa eliminação das crises. Muito melhor, assim, nem se compara, porque realmente é um sofrimento, a gente fica meio deprimido, chateado e agora a gente tem mais ânimo também para fazer as coisas, para poder passear. A gente já estava chegando num ponto assim de evitar lugares, não sair tanto com ele, embora a recomendação médica fosse não deixa só em casa, sai. Mas a gente tinha muito receio. E agora não, agora a gente tem vontade de levar ele para fazer vários passeios, que antes a gente ficava super receoso, ele não vai aguentar esperar a vez dele, vai ser difícil, vai ser desafiador. Agora não, a gente tá realmente mais animado, muito mais animado, viu? Que legal, que bom. Você falou do trabalho que foi feito no âmbito profissional, de como a família engajou. Agora faltou uma peça nessa engrenagem que eu quero te perguntar como é que foi, como é que tá sendo a escola. Bom, a escola. A escola. É a parte pior, porque é a parte que eles não se envolveram tanto no tratamento, né? Então, assim, eu convidei pra vir assistir, nunca dava pra vir, não podia vir. E também trocava profissional, sempre estava trocando, que o ideal seria a profissional que acompanha o meu filho, a professora de apoio. Ela não pode ficar vindo porque é uma empresa terceirizada. Eu não tenho nem o contato dela. Eles evitam. É complicado. Então, assim, nunca podia vir, aí trocava de pessoa. Aí eu tinha que explicar tudo de novo. Até que uma hora eu desisti. Falei, bom, quando finalizar tudo, que eles verem que ele tá mais tranquilo, aí a gente senta, conversa, ó, vamos, querem que eu explique como foi feito e tal. Mas assim, as superiores, elas sabem mais ou menos como foi o tratamento. É mais a profissional de apoio que fica com meu filho, essa que não tem ainda muita noção do tratamento, porque ficou trocando durante esse período, né? Trocou umas 2 ou 3 vezes. Mas a direção da escola talvez ela tem uma noção mais ou menos. Ela dê alguma instrução quando chega um profissional, para evitar que retorne uma condição, né? Porque essas transições que você está falando, que você faz todo esse trabalho em casa, tem outras transições na escola também que precisam do mesmo apoio, né? Sim. E se eles não acontecerem, se ele não estiver feliz lá, tem a chance de ter um problema no futuro, né? Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a escola estiver engajada, tanto melhor. Muito melhor. Seria muito importante que a escola também aprendesse junto com você. Se você pôde aprender, eles são todos profissionais que trabalham com crianças, todos poderiam aprender. Teria uma dificuldade nesse sentido, né? Com certeza. E como você vê, assim... existe uma coisa chamada senso de autoeficácia, que é como a pessoa se percebe, né? Como é que você vê os próximos anos? A gente sabe que agora ele está entrando na adolescência, que é um período difícil, mas
quando você olha, você acha, às vezes assim, você acha que você vai conseguir lidar com essas transformações que ele vai passar e segurar a onda para evitar de ter de novo comportamento de problema? Agora sim. Antigamente eu tinha muito mais receio do futuro. Agora eu me sinto mais segura para conseguir lidar com isso. Com certeza. Bom, espero que dê tudo certo. Samantha, muito Também. obrigado, viu? Eu também, obrigada a você. Muito obrigado. Eu acho que essas intervenções, à medida, quando elas vão avançando, elas vão permitindo a gente fazer outras coisas, elas permitem que a gente abram outras portas para fazer porque quantas coisas ele não pode aprender saindo, por exemplo, ele não pode aprender mais na escola, não tendo esse comportamento de problema. Então a pessoa tem que ir para além. Agora a preocupação tem que ser não um comportamento desafiador, mas outras coisas que ele vai aprender, quanto ele vai se desenvolver. Espero que ele Oportunidades que ele vai ter, né? Muitas oportunidades, né? Porque quando você tira isso do caminho, né? Você possibilita mais interação, mais contextos, né? Em que ele pode se desenvolver. Muito obrigado, Samantha. Eu que agradeço. Prazer.